volta, 10 horas e 39 minutos, e como prometido, a doutora Tainá já está aqui ao meu lado para a gente falar e conversar, bater um papo com você sobre saúde mental. A saúde mental importa, e importa muito, tanto que nós criamos este quadro pensando em fazer essa ponte, essa comunicação, facilitar o acesso ao conhecimento da doutora Tainá, ela dividir com a gente e dividir com vocês também. Então, nós já recebemos algumas perguntas no Instagram. Quem quiser participar, estiver acompanhando ao vivo no YouTube, no Facebook. Nós estaremos também ao vivo agora, a partir de agora, né, Helena? Com a nossa live já no Instagram. Então, pode acompanhar no Insta, no nosso portal, no aplicativo, no YouTube, no Facebook. E Face a luz do mundo. Gente, Face a luz do mundo. Deus criou o céu e a terra e a luz. Perceberam que eu fiquei mais iluminada ao lado da doutora Tainá? Bom dia, doutora Tainá. Bom dia, Patrícia. Trouxe luz, né? Pois é. A doutora Tainá chega, é luz, é progresso, é evolução e vamos lá. Pio Neto, aqui é o Maracanã, é? Tá bom, depois a gente conversa. Doutora Tainá, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Manhã News para falar sobre saúde mental. Saúde mental importa e hoje a gente vai falar sobre um tema tão delicado, tão sensível para algumas mulheres. A gente vai falar sobre a infertilidade, as mulheres que têm dificuldade para engravidar e se sentem culpadas, as mulheres que acham que será que Deus me abandonou? Será que eu não vou ter esse prazer, esse privilégio? São muitos os questionamentos. Afinal, o que é infertilidade? Incapacidade que um casal tem de engravidar num determinado período, tendo relações sexuais regularmente. Até 35 anos, a partir de 35 anos e 6 meses, deve-se procurar um especialista. Então, estima-se que afeta 15% dos casais. Inclusive, gera muito divórcio, né, doutora Tainá? A gente vai já falar sobre esse assunto também. Ansiedade, depressão, baixa autoestima. O silêncio é muito contraditório. Umas vezes alivia, outras vezes sufoca. Infertilidade feminina é o tema de hoje. Mais uma vez, bom dia, doutora Tainá. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Esse mês de maio é um mês que tem Dia das Mães, então é um mês que a gente vai estar abordando aqui um pouquinho mais. Semana passada falamos sobre a saúde mental materna. Hoje a gente está falando assim sobre um tema bem delicado, mas muito importante. Né? Peço desculpas até porque a voz está um pouquinho rouca hoje, mas a gente não podia deixar de estar aqui com esse nosso compromisso. A gente recebeu muitas perguntas pelo Instagram, muitas perguntas. A gente abriu uma caixinha de perguntas que ainda está aberta. Quem tiver interesse, conte sua história lá para a gente, deixe sua dúvida, que a gente está aqui com o maior prazer para esclarecer tudo para vocês. Como a Patrícia falou inicialmente, a infertilidade pode ser considerada, é necessário você procurar ajuda quando a mulher, até 35 anos, ela pode, durante um ano ainda, conseguir engravidar por métodos tradicionais. Se a partir dos 35 anos, aí já diminui um pouquinho para 6 meses. Se em 6 meses você não conseguir engravidar, você deve procurar ajuda. E antes dos 35 anos, você tem um ano ainda que você pode conseguir engravidar, né? Então, esse seria a definição, assim, para você dizer que você tem uma infertilidade ou não, né? A idade, ela é um dado muito importante, mas a saúde mental também, ela é fundamental em todo esse processo. Vale ressaltar que ela sozinha não vai causar infertilidade em alguém, mas ela é um fator muito significativo em relação à ansiedade. Às vezes tem aquele desejo muito forte daquela pessoa que ela quer ser mãe, então ela fica tão ansiosa por esse momento, por estar gerando aquela vida, que isso pode estar atrapalhando sim no momento que ela vai tentar fazer esse processo, né? O casal, ele precisa estar muito bem alinhado, o casal, quando não, ele precisa de ajuda também, porque muitas das vezes a mulher, ela é abandonada assim, quando ela não consegue consegue engravidar, a família, às vezes, culpa muito aquela mulher, a cobrança da sociedade é muito grande, né? Então, é muito importante essa mulher, ela ter aceitação, ela tá bem com a saúde mental dela mesmo, antes que ela inicie esse processo de tentar engravidar, ou até mesmo dela perceber que por fatores biológicos ela pode não conseguir ter esse filho tão desejado, né? Doutora Tainá, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram e já recebemos perguntas que nós selecionamos, não dá para responder toda a gente, porque
porque o tempo é curto, a doutora Tainá tem outros compromissos, então geralmente a gente vai fazer esse quadro em 30, 45 minutos no máximo. É o combinado com a doutora Tainá. E a gente já agradece por essa oportunidade. Então, a primeira pergunta, né, Patrícia? A gente que chega aqui, a gente... É verdade. Mas olha, chegando perguntas aqui via Instagram, e nós separamos algumas. Por exemplo, o acompanhamento psicológico deve ser feito pelo casal ou basta um fazer? Porque como você falou, doutora Tainá, a mulher às vezes se culpa, né? E essa culpa que acaba atrapalhando, levando essa ansiedade, ficam tristes, depressivas, e acabam trazendo a culpa só para elas. Pega essa culpa e diz, eu não posso ter filhos, e eu posso prejudicar o meu casamento. Então, essa pergunta vem a calhar com o comentário que você fez sobre o casal. O casal tem que fazer esse acompanhamento? Assim, é muito importante, o casal está muito bem alinhado quando você deseja ter um filho, quando você faz um planejamento familiar do que você deseja para a família de vocês, né? Então, o primeiro passo, o casal ele precisa estar muito bem alinhado, né? Se é necessário fazer uma terapia, ótimo, vai ajudar muito. A mulher precisa mais, por quê? Volto a dizer, é importante o casal estar alinhado. Se vai ter sessões que a mulher vai estar sozinha, vai ter sessões que o homem vai estar sozinho. Então, é importante que o casal esteja com a sua saúde mental bem saudável, né? Como a gente chama. Então, é importante o casal, sim. Há casos que só a mulher consegue, há casos que só o homem às vezes faz, porque isso também a gente não pode deixar de descartar, que o homem também, ele, às vezes aquele homem sonha em ser pai e que ele também precisa. Né? Então, é importante, eu sempre reforço a importância do casal estar unido, do casal tomar a decisão mais, da melhor decisão para a família. Tem muitos casos que a mulher não consegue gerar esse filho e eles partem para uma adoção, mas eu também tenho casos que, o casal não aceita uma adoção. Então, o que é importante é essa cumplicidade, essa parceria do casal de entender o que é melhor para os dois e cada um precisa entender o lado do outro, né? A gente precisa num consenso que eles estejam muito bem alinhados para ver o que é melhor para a vida deles, com certeza. E a gente percebe também, doutora Tainá, que às vezes a responsabilidade é colocada em cima da mulher e o marido nem quer. Ele até acha bom essa dificuldade porque não quer ter responsabilidade com filhos. Então, por trás a gente vê as relações, a gente vê uma mulher tentando engravidar, ela não tem sucesso pelos meios naturais, ela vai buscar um tratamento e o marido não tem paciência. Então, existem casos assim de que o marido, o homem, não tem a paciência para fazer um tratamento, ou, por exemplo, não, se o problema for com ele não quer investigar se é com ele, porque de repente coloca em xeque a masculinidade. Era exatamente aí que eu ia chegar, Patrícia. Às vezes tem homens que nem sabem que podem ter alguma dificuldade biológica, porque às vezes se nega a fazer um determinado exame porque acha que vai ser algo invasivo para ele, porque acha que vai afetar a masculinidade dele se ele falar que o problema é ele, que ele não pode ter filho em vez da mulher, né? Então, muitas das vezes a gente nem consegue chegar a esse dado por esse perfil do homem achar que, sempre é o problema da mulher, sempre a infértil é a mulher, quando na verdade tem casos que a gente também vê que não é isso. Né? Então, mas eu não posso deixar de reforçar a questão da ansiedade, que às vezes é um desejo tão grande daquele casal, é um desejo tão grande daquela mãe em ter o filho, que isso acaba atrapalhando. Né? Então, quanto mais você consegue buscar na terapia, às vezes buscar em atividades prazerosas, eu não vou nem falar que é só terapia, porque às vezes eu faço um pilates que eu gosto, eu faço uma academia que eu gosto, isso tudo a gente tem que buscar atividades prazerosas para aquela pessoa. Tudo que for prazeroso para ela vai estar ajudando ela a ter uma boa saúde mental, né? Então, a gente reforça que a saúde mental importa muito e vai estar ligada a tudo na vida dessa pessoa. Então, diante dessa sua explicação, vem a segunda pergunta, que é: o pior período é a aceitação? E para isso o acompanhamento psicológico é fundamental? Com certeza. E como eu falei, não só também o atendimento psicológico sozinho,
né? A aceitação é uma das fases mais difíceis, porque às vezes você passa todo aquele período tentando tentando engravidar, não consegue, você busca um profissional médico, você faz as fertilizações, você faz as aplicações e às vezes mesmo assim você não consegue. Né? Então, isso tudo é um tratamento muito invasivo, isso requer muito tempo, porque às vezes você passa um tempo tentando, mas não sei quanto tempo, mais uns 6 meses tentando fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, e isso tudo a pessoa vai se desgastando. Né? Então, quando chega um momento que ela vê que realmente não tem como, olha, eu não vou conseguir engravidar, eu tenho algum problema biológico que isso não vai ser permitido. Então, ela precisa aceitar que ela não vai conseguir ser mãe deste método. Né? A gente tem muitos casos até de tias que são muito mães, a gente tem casos de de pessoas que até de amigos que acabam fazendo muito papel de mãe, porque tem gente que não quer adotar, mas acaba usando dos sobrinhos, acaba usando dos primos para estar ajudando de alguma forma e acaba exercendo esse papel também, né? Doutora Tainá, tem outra pergunta aqui para que a gente possa conversar melhor ainda com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes. Fatores psíquicos podem ser causadores da infertilidade? Pode ter ligação com estresse, ansiedade, principalmente quando estão constantes no cotidiano. Então, isso influencia nesse processo da gravidez do método natural? Com certeza. Como eu falei inicialmente, o estresse, a ansiedade, ela sozinha não vai causar infertilidade, vale a gente ressaltar isso. Mas ela é um fator muito significativo. Né? Principalmente que hoje a gente tem as doenças psicossomáticas que estão dando um espaço muito grande, principalmente pós-pandemia, a gente vê que teve uma crescente dessas doenças psicossomáticas, que às vezes você está percebendo, estourou o Covid, senti a dor de garganta, você não está sentindo nada, mas você acredita que você realmente está sentindo aquela dor de garganta que você está com Covid, quando na verdade não, é o teu psicológico. A gente vê muito aí na síndrome do pânico, que a pessoa acha que está infartando e está sentindo o coração acelerado, está sentindo que pode ter uma dor no peito, e quando ela vai fazer os exames não acusa nada. Então, isso tudo são as doenças psicossomáticas que a gente chama. E elas estão tendo um espaço muito grande atualmente na nossa realidade. Então, elas vão contribuir muito para a infertilidade, mas elas sozinhas também não vão causar. Socorro Santos, bom dia, doutora Tainá, tá lhe desejando bom dia aqui. A Carolina Franco diz o seguinte: às vezes os demais parentes não entendem a situação e a cobrança ou as brincadeiras se fazem constantes. E isso acaba atrapalhando ainda mais a aceitação do problema pelo casal. E esse problema, doutora Tainá, é maior nas mulheres, né? A cobrança é maior na mulher pela demora para gerar um filho. Existe algum dado de que se as mulheres estão mais, logicamente, acho que a maioria das mulheres tem esse sonho de ser mãe, né? De ter um filho. Né? Os homens tem assim muitos homens que se preocupam mais em casais que procuram tratamento e o homem que quer muito ser pai. Sim. Não, eu digo assim, em partes, porque hoje a nossa sociedade a gente conhece muitas pessoas que não desejam ser mãe. Né? Isso antigamente não era. A gente vem daquela sociedade que não, a mulher tem que casar, tem que constituir família, e hoje a mulher está com um espaço tão grande no mercado de trabalho, tanta atribuição que a mulher tem, que às vezes ela não deseja exercer esse papel de mãe. Eu tenho muitas amigas que não querem e são muito felizes, bem resolvidas com isso. Né? Mas também a gente tem muitos homens que têm esse desejo de ser pai. É bom a gente ressaltar. E acaba gerando um conflito do casal. Sim, com certeza. Tem muitos casos de separação também, né? Então, é bom a gente ressaltar essa relação à família, porque é muito aquela cultura de casou, e os filhos? Vem logo aquela cobrança. Você está casada há 2 anos, mas não vai ter filho? E quando às vezes, como a Carolina falou, o próprio casal ele precisa desse tempo para aceitar isso também. E quando a família não está dando esse apoio, volto para a minha rede de apoio, que é importante a gente ter em qualquer situação, o casal vai ficar mais fragilizado. Muitas das vezes você já encontra aquele casal já com aquela cobrança. Que tal? Aí quando você tem um filho, quando é que vem o próximo? Sabe? Então, essa cobrança da família, da sociedade é muito grande. E isso, em determinados casos, é muito negativo, porque a gente não sabe o que está acontecendo com aquele casal. Às vezes ele já
já sabem que não pode, que a mulher é infértil, que o homem tem alguma dificuldade, e eles estão naquele processo de aceitação. E cada vez que vai chegar alguém para perguntar, para falar alguma coisa, ou até uma brincadeira sem noção, aquele casal vai desmoronar. Porque eles querem, mas eles não conseguiram alcançar aquele objetivo. E até você chegar no seu nível de aceitação satisfatória, custa um determinado tempo, custa um tratamento, custa uma ajuda profissional, uma escuta profissional. Então a gente precisa muito ter essa sensibilização, essa empatia de se colocar no lugar do outro e entender que cada caso é um caso, que cada pessoa funciona de um jeito. E vem as brincadeiras, como a Carolina falou, as brincadeiras que, para quem está fazendo a brincadeira, pode ser um tom cômico, mas para quem está recebendo, aquilo afeta. Por exemplo, já passou da idade, tá ficando velha. Ou então, quem vai cuidar de vocês na velhice? Gente, eu acho que são frases clássicas, na verdade, doutora Tainá? Com certeza. Se vocês não tiverem filhos, quem vai cuidar de vocês na velhice? Aí, imagina, a mulher está passando por toda essa pressão, toda essa ansiedade para engravidar, todas essas mudanças. E ainda vem gente dizer que tu estás velha, passando da idade. Eu vou falar para vocês o meu exemplo. Eu não tenho filhos. Já passei dos 30, já passei dos 35, já estou quase passando dos 40. E muita gente pergunta, tens filho, Patrícia? Não. Vais ter. Gente, eu estou com 40 anos de idade. Se eu tivesse que ter filho, eu já teria tido há muito tempo. Aí vem a tradicional frase, a clássica. Quem vai cuidar de ti quando tu estiveres velha? Gente, por que eu tenho que me preocupar com isso agora? Pelo amor de Deus, é uma escolha minha. Como, por exemplo, tem um outro caso aqui da professora Inês Farias. Ela tem 57 anos e ela escolheu focar na carreira dela. Ela diz o seguinte: sou uma educadora casada há 20 anos, estou aposentada das salas de aula, lecionei a vida toda, corria de um lado para o outro, foquei no meu trabalho e hoje estou aproveitando o meu tempo livre. Ela diz que olha para trás com tranquilidade de quem tomou a melhor decisão. Hoje ela é feliz, não carrega arrependimentos. Queria levar uma vida focada no trabalho, viajar aos finais de semana, e foi o que ela fez. Ama crianças, nunca foi falta de amor. Não me sinto menos mulher por isso. Mas não tenho instinto materno. É o meu caso. Tenho muitos sobrinhos, amo os meus sobrinhos e detalhe, para eles eu sou a melhor tia, tá? Sou a tia da galera, sou a tia que eles gostam de estar juntos. Amo. Tenho um pequenininho de 4 anos que é um espoleta. E tenho sobrinho já de 25 anos. Aí a gente entrega a idade. Sim, 40 anos muito bem vividos. Então tenho uma sobrinha de 25 anos e um pequenino de 4. Gente, é como se fossem meus filhos. Cuido tanto quanto cuidaria de um filho meu. Aí o problema. Tive um problema uterino e biologicamente não poderia ter filhos. Então o que acontece com muitas mulheres? Muitas escolhem não ser mães e outras não têm essa opção de escolha, não podem ter filhos. E eu faço a pergunta para a doutora Tainá, agora é a pergunta da Patrícia Medeiros para a doutora Tainá. Quando descobri que não poderia ser mãe, o médico me perguntou, tens filho? Isso eu tinha 23 anos de idade, 22 anos, era bem novinho. Eu disse, não. Pretendes ter? Ele disse, eu estou hoje com 22 anos, 23 anos? Não. Aí ele disse, então, tá tudo certo. Você não tem condições biológicas para gerar um filho. Ok, recebi essa informação e fui embora para casa. Mas imagina isso, uma mulher que tem o sonho de ser mãe, uma mulher que pretende gerar um filho, porque tem adoção também, né? Você pode adotar uma criança, mas uma mulher que pretende parir. Outra coisa também, doutora Tainá, as pessoas se incomodam, né? Demais. Falar em parir. Gente, história de dar a luz, ter neném, ninguém dá a luz. Quem deu a luz foi o Edilson, agora que deu a luz aqui em cima da gente. Então, a mulher que pretende parir, e este é o termo correto, ela fica extremamente frustrada. Como um profissional, um ginecologista, um obstetra, passa uma informação assim para as mulheres? Chegar num consultório e dizer, você não pode ter filho. Pronto, próximo paciente. Porque deve ser extremamente frustrante. É aquela falta de empatia, né? Porque assim,
Você com 22 anos, por mais que você falasse que você não desejava ter filho naquele momento, a gente não sabe daqui a 10 anos. Né? Então, tem gente... Agora eu vou falar de mim. Eu com 22 anos eu já desejava ter filhos. Sempre tive o meu planejamento familiar, que eu queria ser mãe, ser mãe de 2 filhos. Se Deus me abençoasse com um casal como fui abençoada, ia ser a pessoa mais feliz desse mundo. Se não, ia ser 2 filhos do mesmo jeito. Mas quando um profissional diz isso pra você com 22 anos, onde você não sabe nem o que você vai fazer no dia seguinte, é muito complicado. Ainda tá em formação, num processo de formação. Porque você foi muito bem resolvida com isso por ser um desejo seu de não querer ter filhos, de não gerar um filho. Mas aquela pessoa que deseja tanto ter filhos, como é que ela ia funcionar depois de uma informação dessa? Ela podia desencadear uma depressão, a autoestima dela ia lá para baixo, níveis de estresse. Então, a gente precisa de profissionais mais empáticos, que se coloquem no lugar do outro. Não adianta os profissionais médicos ou até outros profissionais, uma equipe multiprofissional, passar uma informação dessa forma. Cada um vai receber isso de uma forma. E para a Patrícia, ok, para ela foi satisfatório, mas talvez para a Tainá não fosse. Então, e seria um impacto muito grande. Com certeza. Né? Você receber uma informação assim, sem nenhuma empatia, como você falou do profissional do obstetra, do ginecologista, chegar e joga essa bomba em cima da mulher, que cria toda uma expectativa, aquele sonho de ser mãe, e você recebe dessa forma tão fria, tão... Até porque, atualmente, 15% dos casais são inférteis. Então, com o tempo... Antigamente, eram poucas pessoas que tinham um problema que não conseguiam engravidar, era um número muito baixo, mas hoje a gente já fala em 15%, já é um número mais significativo. Eu não sei se daqui a 5 anos isso pode aumentar, porque a mulher tem focado na sua carreira de trabalho, a mulher tem focado em outras coisas, que está fazendo, até isso, está fazendo com que ela vá buscar por ter filhos mais tardiamente. Então, isso tudo também influencia. Doutora Tainá, existe algum caso na literatura que fale sobre mulheres que pensam tanto em engravidar, querem tanto realizar o sonho de ser mãe, que acabam desenvolvendo uma gravidez psicológica? Sim, ainda tem esses casos também que a gente não pode deixar de falar. A gente vê, às vezes, a mãe, tanto que o termo que a gente utiliza são tentantes, né? Quando as mães as mulheres estão tentando engravidar. Então, a gente utiliza muito esse termo de tentante. A mulher, às vezes, no período fértil dela, ela começa até a achar que ela está grávida mesmo. Aí ela faz inúmeros testes de farmácia, ela começa a sentir enjoo, ela começa a sentir como se ela realmente estivesse grávida, mas é aquele nível de ansiedade, aquele desejo tão grande da mulher que faz com que ela sinta isso. E pode estar ocasionando uma gravidez psicológica assim. Ela passa a achar que ela pode estar, olha, eu estou engordando, olha, será? Tanto que a gente vê muito isso. Muitas mulheres que são tentantes, elas fazem muitos testes de farmácia. Às vezes tem estoque já em casa, porque fica fazendo toda semana, faz todo mês. Então, a gravidez psicológica é muito frequente nesse tipo de mulher, porque elas começam a achar que o seio está dolorido, começam os sintomas iniciais de uma gravidez, elas realmente começam a sentir todos. Então, a gravidez psicológica vem para estar dando aquele... A mulher começa a sentir como se ela realmente estivesse grávida. Então, por isso, a terapia é muito importante, que vai estar ajudando nesse processo de aceitação, vai estar ajudando durante todo esse processo para a pessoa aceitar, né, o que... E como ajudar uma mulher com essa situação, com essa frustração de não conseguir engravidar? O mais importante é a questão da aceitação, né? Isso é a primeira bomba, quando a mulher percebe que eu não vou conseguir engravidar. Então, para ela se aceitar, é o primeiro passo. Eu preciso aceitar que eu não vou poder gerar aquela vida, que eu não vou poder ter aquele bebê. Então, a partir do momento... mas o que eu posso ajudar a minha amiga que está num processo de luto muito grande? Primeiro, você precisa viver esse luto, sim. Você desejava ter essa criança, você desejava ter esse filho, você não pode por algum motivo, mas você precisa viver esse luto, para depois você começar a aceitar a sua condição. E nisso, a terapia vai te ajudar, atividades prazerosas vão te ajudar, vá sair com as suas amigas, vá fazer uma academia, vá fazer coisas que lhe deem prazer. Né? Apesar de eu falo muito em atividades prazerosas,
é uma coisa muito pessoal, porque o que é prazeroso para mim não é prazeroso para Patrícia, não é prazeroso para vocês que estão aí. Então você precisa buscar o que, é que realmente lhe dá prazer para você começar a melhorar a sua saúde mental e para também melhorar esse processo de aceitação. E eu gosto muito de ressaltar a importância do casal estar muito bem alinhado, a importância do casal estar dando um suporte para essa mulher, da mulher estar dando um suporte para o homem, porque às vezes ainda tem aqueles casos que todos os irmãos têm um monte de filho e só a pessoa X não consegue ter. Então ela vai estar convivendo diariamente com isso, a pessoa. Então é importante o casal, essa parceria do casal, a cumplicidade do casal, que vai ser mais satisfatório para todos os dois passarem por esse processo de aceitação. E depois que vocês passarem por essa fase, vocês vão ver como tudo vai melhorar. E profissões de estresse, por exemplo, você viveu um dia a dia corrido, todo o tempo. Por exemplo, vamos citar aqui mulheres policiais militares, que são mulheres que estão no fronte, que lidam com a criminalidade. Imagina como deve ser uma rotina de uma policial militar, ela vive uma rotina de estresse, isso pode acabar afetando o lado psicológico dela e gerando esse quadro de infertilidade? Assim, como eu falei, Patrícia, só isso não vai causar infertilidade nela. Mas isso vai ser um fator significativo que vai dificultar esses elevados esse níveis processo dessa concepção desse feto, né? Então, só isso não vai causar infertilidade nela. Mas é um fator significativo, sim. Então, profissões mais estressantes podem... A gente realmente tem que procurar fazer coisas que dão prazer para que a gente tenha um momento de relax, relaxar, enfim... Carolina Franco, parabéns pelo tema. Infertilidade é mais comum do que imaginamos. Fui tentante por 6 anos e não tive sucesso. Precisei viver o luto para entender que, assim como eu, existem muitas mulheres que passam pela mesma situação e precisam se reinventar com a realidade de não poder gerar um filho. Uma pessoa tirou uma brincadeira com um casal e disse ao marido: "Você não tem capacidade nem de engravidar sua esposa." Nossa! Essa pessoa que falou isso foi tão infeliz, pois o casal passava por tratamento de fertilização e o problema era na esposa e não no marido. Mas este marido trouxe a culpa para ele, pois a esposa já estava demais se cobrando por ser infértil. Que situação é essa, hein, doutora Tainá? É bem complicado. Por isso que é importante o casal estar alinhado, né? Numa situação desse, ele percebeu Aí ele foi bem que se generoso. Ela já estava muito fragilizada, então, olha, vou puxar a responsabilidade para mim, porque eu não vou machucar mais ainda a minha esposa, porque... e me diz, qual é a necessidade, Patrícia, de uma brincadeira? Brincadeira de mau gosto, gente. Então, coisa desagradável. Super... E esse marido foi generoso, sim. Ele foi solidário. Ele percebeu também naquele momento, porque muitas das vezes tem outros que não percebem, ia puxar para si algo, mas é isso mesmo. Então, e a gente percebe, como nós falamos no início, doutora Tainá, mulheres que pretendem engravidar, o marido se recusa a fazer qualquer tipo de exame para verificar se ele, de repente, fazer um espermograma, fazer algum tipo de exame, algo que possa ser identificado, que possa ser partir dele, e prefere, às vezes, até pedir o divórcio, para não ter que passar por exames, por receber um diagnóstico de que ele não consegue gerar um filho, né, engravidar uma mulher, e aí acaba pedindo divórcio. Já vi casos, doutora, que inclusive, quando eu comentei que nós iríamos falar sobre esse assunto, algumas amigas comentaram, ficam até envergonhadas, não querem se identificar, mas disseram assim: Patrícia, hoje o meu casamento, eu só continuo casada porque eu consegui engravidar, porque se eu não conseguisse engravidar, o meu marido ia separar. Entendeu? Então a gente percebe o quanto ainda há o machismo, né? O homem acha que ele é menos homem por ele não estar conseguindo fazer um filho, e a mulher, ela se sente menos mulher, doutora? Com certeza. E é muito aquela idealização da família, né? Eu só vou ter um bom casamento se eu tiver um filho, eu só vou ter só vou ser feliz se eu tiver um marido. Então é muito aquela idealização da família, como se a família fosse
eu costumo dizer muito que é aquele mundo da fantasia também, né? Que você acha que você só vai ser bem sucedido se você tiver um marido, 2 filhos, um bom trabalho e pronto. É isso que você precisa, quando não é isso, gente. Então, tem muitos casos de mulheres que são super bem-sucedidas sem marido, sem filhos, ou tem casais que não têm filhos por opção mesmo. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma que não existe aquela fórmula pronta para uma família ideal, para um mundo perfeito. Que isso não existe, gente. São pessoas diferentes, são perfis diferentes, e cada um vai ter uma forma de pensar, uma forma de agir. E não significa que eu, que sou casada e tenho 2 filhos, sou melhor do que outra pessoa que não conseguiu ter filho. Uma outra pessoa que não quis casar, que uma pessoa que é solteira e tem filhos. A gente precisa acabar com isso, de que precisa ter aquela fórmula pronta da família ideal que existe nos filmes da Disney, por exemplo, que a princesa casa com o príncipe, isso não existe mais. E tem a mulher que é super independente, ela quer ter o filho dela e faz... me fugiu o termo agora, produção independente. Sim. E tem a mulher que vai e ela quer ter o filho dela. Inclusive, eu tenho uma amiga agora que está super feliz. Se ela estiver me acompanhando, beijo. Ela disse, eu quero ser mãe, eu tô com 36 anos de idade, já o meu relógio biológico tá aqui me alertando, eu vou ser mãe agora. E pronto. Ela está grávida e vai parir o primeiro filho feliz da vida. E quando alguém chegou com ela e perguntou, mas e o pai? Ela disse, não me interessa se ele quer, se ele não quer, o filho, eu vou ter o meu filho e pronto, é meu. Né? Então ainda tem essas mulheres que se mostram fortes, né? Que querem e vão Sim, lá tem e tem esse desejo. E de repente é até uma espécie de exemplo, né? Eu não digo quem tem o seu marido, ok. Quem não tem, também ok. Quiser fazer a sua produção independente, tudo bem. Mas serve de exemplo essa força, essa perseverança, né? Da mulher que vai, que faz e é feliz do jeito da vida que ela leva, a vida que ela leva. E a gente percebe, por exemplo, que as mulheres... Existe eu falei agora de relógio biológico, existe uma idade, doutora Tainá, por exemplo, chegou nessa idade, as mulheres começam a se preocupar mais, porque existe o dado que você trouxe, 35 anos, né, até os 35, para a gente já começar a procurar uma ajuda médica, né, uma ajuda profissional. Mas existe uma idade nas mulheres que elas dizem, peraí, que agora eu já estou me preocupando. Eu quero ser mãe, não consegui até agora. Existe uma idade que a mulher, que começa a afetar o psicológico da mulher? É muito individual isso, né? É muito pessoal, porque às vezes eu tenho casos de mulheres que têm 30 anos e já acham que já estão no ápice de eu preciso engravidar, senão eu não dou mais conta. Como eu tenho gente que hoje em dia com 40 anos está engravidando. Né? Então a gente não tem como dizer, mensurar que tem aquele, não, quando a pessoa chega nos 35, olha, ela precisa, deu aquele start que ela precisa engravidar. Não, gente. E a cobrança da sociedade também, né? Dos amigos, dos parentes, do marido. Então tem aquela cobrança. Eu vou dar aqui o meu pitaco. Eu acho que quando a gente chega nos 30, toda mulher já começa a ficar meio preocupada, não fica não, doutora? Antigamente, Patrícia, hoje em dia, com 30 mais... anos, a pessoa tá, às vezes, no auge da sua carreira, a pessoa tá... eu conheço muitas pessoas que com 30 anos... você pensa em ser mãe? Não, Tainá, agora, não. Pelo amor de Deus, não dá. Então, eu já digo que os 30 anos ainda não é o... Talvez os 35 a pessoa já começa a olhar com outros, mas os 30 hoje não é mais. Antigamente, 30 anos, nossa, você não tem filho, já era algo... Mas hoje, 30 anos, gente, não... A idade média era 23, 24, e já estavam casadas. Até porque a mulher vivia para isso, né? Sim. Era para casar, era para gerar um filho, era para cuidar da casa. E hoje a mulher tem vida, hoje a mulher trabalha, hoje a mulher é independente, hoje a mulher não depende do marido. Na semana passada nós falamos das mulheres que cuidam da casa, do filho, do marido, sai para trabalhar, volta, pega na escola, deixa em casa, prepara o almoço e dá orientação para babá. Então a vida da mulher hoje é muito corrida. Né? E a gente chegar realmente nos 30 anos e já começar a ser cobrada, e existe essa relação da cobrança dos amigos, dos familiares, e da mulher que tem tanta coisa para fazer com 30 anos de idade, que ela diz, vou parar tudo agora e vou ter um filho porque já estão me cobrando. Existe também essa cobrança, essa influência
das piadinhas, como a Carolina colocou aqui. Com certeza, isso é muito... E principalmente a gente vê quando aquele casal jovem casa, né? Casou, já tem obrigação de ter logo o filho. No dia da festa já tem gente, e aí, quando é que vocês vão ter o filho? Gente, pelo amor de Deus. Então, tem gente que às vezes diz, gente, eu tô conhecendo meu marido ainda, gente, porque eu costumo dizer assim, que namorar é um mar de flores, né? Só quando você vai mesmo morar... mas eu namorei 10 anos, gente, quando casa é tudo diferente. Né, os costumes, quando vocês brigam, vai cada um pro seu lado, tá tudo bem. Quando tá casado, não, tu vai ter que dormir junto ali mesmo e não tem jeito. Então, às vezes, hoje em dia, a realidade dos casais tá muito assim, não, a gente vai passar 2 anos casado, eu vou passar 1 ano casado para ver como é que a gente vai funcionar, para depois aí eu pensar em filhos. Mas a cobrança da sociedade é muito grande. Aquele casal tá na festa de casamento, e os filhos? Tem o primeiro filho, e o segundo filho? É uma cobrança muito grande que a sociedade precisa melhorar isso, a gente precisa quebrar esse paradigma. Esse paradigma, é verdade. E tem gente que já cobra na festa. O noivo eles estão casando ali, os noivos estão se preparando para ir para a lua de mel e já tem aquela tiazinha que vem dizer assim, e aí, quando é que vem o primeiro filhinho? Deixa o povo ir para a lua de mel primeiro, por favor, tá, gente? Olha, o Ellison Gomes está dizendo aqui que ele está participando através do YouTube. Grande exemplo é a Viviane Araújo, que aos 47 anos vai ter o primeiro filho e fez uso da ovodoação. A doutora Tainá vai ter que me explicar o que é isso aqui. E fez inseminação. Mesmo realizando esse grande sonho dela, ela está fazendo o acompanhamento psicológico. Olha que exemplo maravilhoso que o nosso ouvinte trouxe. Até que é a ovodoação. Tem muitas pessoas que fazem doação de óvulos, né, para pessoas que não podem ter uma gestação. Então, eles acabam usando dessas doações anônimas para estar fazendo. Mas no caso dela, eu acho que foi inseminação mesmo que ela fez. Me corrija, Eri, se eu estiver enganada. E eu acho que ela congelou os óvulos dela, que no determinado momento ela não desejava ter esse filho, e agora com 47 anos vai ter. O acompanhamento psicológico é muito importante se ela tivesse 47, se ela tivesse 20, se ela tivesse 30. Por quê? Por experiência própria, são muitas mudanças no corpo da mulher, são muitas mudanças psicológicas, são muitas mudanças hormonais. Então, às vezes, as pessoas não conseguem passar por esse processo todo sem uma ajuda profissional. Então, o acompanhamento psicológico vai dar todo esse suporte. É uma gravidez desejada, eu não preciso de ajuda, não, gente. Você precisa de ajuda da mesma forma. O profissional vai vir só mesmo para te ajudar. E a gente ainda tem pessoas que acham que, não, eu não vou psicóloga, eu não tô doida. Eu não vou, porque essa coisa, isso é frescura. Gente, saúde mental importa. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa acabar com essa visão de que eu sou doido, eu não preciso de ajuda de ninguém. Todo mundo precisa, e você não vai ser pior ou melhor pessoa porque você está no psicólogo. E principalmente para as mulheres que pretendem engravidar e não conseguem, é uma pressão muito grande, como a gente já falou aqui. É pressão de todos os lados, pressão do marido, às vezes o próprio marido não entende, é pressão da família, pressão dos amigos, são brincadeirinhas fora de hora, brincadeiras de mau gosto. A Carolina falou aqui pra gente, compartilhou um caso que é absurdo. Uma mulher que está passando por um processo de tratamento, tentando engravidar, o casamento numa situação delicada, e vem uma pessoa e ainda atinge não só a mulher, mas também o marido, dizendo que o marido não é capaz de fazer um filho na própria mulher. Imagina como fica a cabeça. Aí realmente vai ter que ser uma terapia de casal para atender esse casal, atender os dois, porque a mulher tensa, o marido preocupado, com a sua masculinidade colocada em xeque, porque o homem já pensa logo que ele é menos homem porque não consegue fazer um filho. Então imagina a loucura que ficou, o turbilhão de emoções que ficou nesse casal. O Ellison está dizendo aqui, ela relatou que ela recebeu o óvulo doado e fez a inseminação. Gente, é muita modernidade para minha cabeça. Eu já fico. É muita modernidade, é muito custo também, porque é um tratamento com valor altíssimo, né? E isso, às vezes, a gente até se depara em situações de pessoas com baixa renda, por exemplo, que não podem fazer um tratamento dessa forma, né? É um tratamento tem um custo muito alto.
Então, é até bom dar essa orientação do SUS, a gente vê como é que ele também está fazendo esse tipo de tratamento, porque a gente também tem pessoas em várias situações que também têm esse desejo e não conseguem ter filhos. Então, a gente vem acompanhando esses casos de mulheres que querem ter filho, não conseguem, criam um grande invólucro em torno delas da pressão, porque a responsabilidade é da mulher, o marido não ajuda, não coopera, tem muitos que são solidários também, como o caso da nossa ouvinte que relatou aqui pra gente, o marido foi super solidário, mas a maioria da pressão, da cobrança, vem em cima da mulher. A mulher que tem que largar a profissão, a mulher que tem que deixar de lado os planos futuros para ser mãe. Então, para a mulher não é nada fácil, né, doutora Tainá? É Com pressão certeza. de todos os lados. E a prova disso também é a própria licença maternidade, né? A mulher tem 4 meses, o homem tem 5 dias. Então, até isso a gente precisa rever, porque, poxa, o homem que pode estar dando esse suporte para a mulher, ok que ele não vai passar 4 meses, porque a mulher tem que amamentar, tem toda uma questão. Mas, poxa, 5 dias. Em casos de cesariana, a mulher ainda não tirou nem os pontos. Ainda tá ali, se não tiver um apoio da família, se não tiver um apoio de alguém, vai ser muito difícil. Então, isso é algo que a gente precisa rever também, porque 5 dias, uma licença paterna e uma maternidade de 4 meses para uma mãe, então também é algo que a gente precisa. O nosso ouvinte trouxe um dado, uma informação pertinente no nosso bate-papo de hoje, saúde mental importa, e estamos falando de infertilidade feminina. Ele diz o seguinte, posso estar errado, mas podemos lembrar que a adoção é uma grande forma de superar essa depressão e ajudar ainda com alguém que não pode criar o filho. Existem mulheres que já foram... foi constatado que elas eram inférteis mesmo, que não tinha como fazer pelo processo natural, não nem por inseminação, enfim. E partiram para a adoção, doutora, e se sentiram mais felizes? Com certeza, a gente tem, só que é importante ressaltar, Elilson, que tem mulher que não deseja fazer adoção. Então, tem mulheres que dá super certo, a adoção é um caminho também que vai ajudar a superar esse período tão, não só a depressão, mas essa fase de aceitação que é muito difícil, mas tem mulheres que não desejam isso. E às vezes é mais frequente mulheres que não adotam do que adotam, né? Então, a Carolina está falando também a respeito do tratamento. Além do tratamento em si, ainda existem as medicações que precisam ser feitas e aquelas que conseguem ter sucesso, às vezes precisam de medicações específicas até o final da gestação, como a doutora Tainá falou. É um custo alto, não é para todos, não é acessível. Existe esse tipo de tratamento de fertilização para ajudar essas mulheres no SUS, doutora? Pois é, isso eu não sei informar, mas eu até deixo como dica, até para a gente ver a questão da prefeitura, de estar... se não tiver, tá pensando nesse olhar, porque isso é algo que é frequente em todos os públicos, né? Então, é algo que é bem... São medicações muito caras, muitas das vezes é um tratamento muito delicado. Aquela mulher, muitas vezes, quando toma determinada medicação, precisa parar de trabalhar, porque tem que ficar deitada, porque são cuidados muito específicos para o tratamento, né? E, infelizmente, ainda assim, tem casos que não dão certo. E geralmente também, quando a gente fala em inseminação, eu posso estar errada, mas a doutora Tainá está aqui ao meu lado e pode corrigir, é muito difícil a mulher, a gente saindo um pouco aqui da temática da infertilidade, já falando um pouco da inseminação, como o nosso ouvinte Ellison trouxe a informação, o sonho de ser mãe de um acaba tendo 3. Eu tenho um caso na família, uma prima que também passou por toda essa tensão, não conseguia o método natural, tentou de todas as formas e finalmente ela conseguiu engravidar através do processo de inseminação. Ela teve trigêmeos, doutor. Aí eu perguntei para ela, e aí, como é a experiência? Ela disse assim, hoje estão criados, ok, tudo certo, mas, gente, não é fácil. 3 de uma vez só, doutora Tainá, que tal? Eu com uma já tá difícil, imagina 3. Mas assim, por que é importante até a Patrícia ter tocado nesse assunto? Porque muitos dos processos de fertilização, o médico já coloca 3 óvulos, vamos dizer assim.
Por quê? Porque às vezes eles não, é um processo tão delicado que se você não fizer uma tentativa assim, vamos dizer, logo de colocar 3, às vezes sobrevive só 1. Então, por isso que a gente precisa ter, durante esse processo de fertilização, inseminar mais do que 1. Porque muitas das vezes você fez todo aquele processo, quando você colocou só 1, não sobreviveu. Então, casos que a gente coloca 3 óvulos e só sobrevive 1, tem casos que a gente. E 12, e assim, por isso que é importante ter esse olhar profissional, né, de colocar mais de um óvulo só quando aquele profissional vai fazer o processo de fertilização. E quando a gente fala, doutora Tainá, para a gente voltar para o nosso tema, e daqui a pouquinho nós vamos encerrar, são 11, nossa, impressionante, a doutora Tainá chega, é 1 hora que passa tão rápido que a gente nem percebe. Quando a gente fala desse processo, desse acompanhamento psicológico para a mulher que pretende engravidar, a mulher que está com problema de infertilidade, é importante que ela faça o acompanhamento psicológico juntamente com o tratamento clínico? Com certeza. Uma coisa está ligada à outra, né? Nem só o tratamento psicológico vai ser satisfatório, nem só até o tratamento só médico vai resolver, né, questões biológicas dela. Mas o psicológico vai estar vindo para somar, justamente para estar sendo... É um período tão delicado, são muitas mudanças, então um vai complementar o outro, digamos assim. Então quer dizer que, de repente, um problema que a mulher possa ter, uma endometriose, um problema uterino, nos ovários, esse problema é um problema que pode ser tratado, né? Na maioria dos casos pode ser tratado, pode estar ali naquele momento gerando alguma dificuldade para engravidar, para a gravidez, mas que ele pode ser tratado. Então é importante que a mulher não potencialize esse problema, porque aí, de repente, ele pode atrapalhar o tratamento que ela está fazendo para o processo de porque gravidar. assim, na verdade, é um desejo tão grande daquela mulher de ter um filho quando ela está fazendo esse tratamento, que a ajuda psicológica vai vir justamente para somar. Em que sentido? Dela tá é muita expectativa também, né, gente? Então, o tratamento psicológico vai estar dando esse suporte para ela de, não, olha, gente, vamos com calma, vamos controlar essa ansiedade, que isso tudo vai influenciar. Isso tudo pode trazer uma dificuldade maior. Então, qual é a importância do psicólogo nesse caso? É de estar trabalhando essa ansiedade e estar trabalhando a própria aceitação de caso não dê certo. Porque é muito fácil a gente falar inseminação, deu certo, a criança nasceu, tá tudo certo. E aquela mãe que tentou 3 vezes e não deu certo? Como é que tá a cabeça daquela mãe, daquela mulher? Então, é muito importante o atendimento psicológico para estar dando esse suporte, para já ir trabalhando essas questões de que, olha, pode não dar certo, pode dar certo, maravilhoso, mas e se não der? E hoje tem tantos tratamentos, né? Tem tanta coisa que a gente pode recorrer, tantas técnicas que você pode recorrer para tentar ter um filho. Por exemplo, vem os tratamentos, tem o relacionamento do casal, a relação, a interação do casal é importantíssima também. A doutora Tainá já deixou bem claro isso aqui. Então é importante que a gente foque não só no lado psicológico, para que ele... o lado psicológico ele vai ser uma ferramenta para ajudar nesse tratamento, por exemplo, de uma pessoa que tem um problema no útero, mas que pode ser resolvido através de um tratamento, né, com medicamento e tudo mais. E o lado psicológico, se ele não tiver arrumadinho, se tiver tudo bagunçado, aí vai atrapalhar tudo. Ele vai complementar. Né? Vai complementar, então, com certeza. É uma equipe multi que a gente chama, que vai estar dando suporte para aquela mulher da forma que ela precisa. Patrícia, quero te agradecer. Eu que agradeço, doutora Tainá. A doutora Tainá veio aqui, ela está com a garganta inflamada, mas veio aqui para fazer esse bate-papo com a gente e eu agradeço a participação mais uma semana aqui no Manhã News. Quero agradecer. Semana que vem a gente está de novo aqui. Terça-feira a gente vai abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram, vamos divulgar aqui no Instagram da rádio para vocês mandarem a dúvida de vocês. A gente recebeu muita pergunta sobre esse tema, que é uma coisa muito importante, que ainda tem muito tabu, que as pessoas não querem falar sobre isso, é uma dor muito grande de muitas mulheres. Então, semana que vem a gente está aqui de novo com mais um tema bem importante. Esse mês de maio a gente vai estar falando muito da saúde mental da mulher.
E vocês podem também sugerir temas e o que a gente vai estar divulgando tudo para vocês. Doutora Tainá, eu recebi uma mensagem hoje cedo de uma ouvinte que ela me pediu o seguinte, ela disse, Patrícia, se você tiver a oportunidade de conversar com a doutora Tainá, eu posso sugerir uma pauta? Eu disse, claro, a gente quer a participação de vocês. E ela citou o número de pessoas em situação de rua hoje com problemas psiquiátricos. Legal. São pessoas que hoje são abandonadas pelas famílias. Então, é um tema que é importante. Hoje, inclusive, eu estava no Centro Comercial de Belém e vi uma senhora que ela aparentemente parecia ter ali algum distúrbio, enfim. E a gente se sensibiliza com essa situação e aí vem a pergunta, essa senhora não tem família? Onde fica a família? A gente vê tantos casos de pessoas que perambulam pelas ruas. Então seria um tema legal, importante para a gente discutir aqui. Vamos amadurecer esse tema, essa pauta, para a gente discutir. E tem um filme muito interessante, que inclusive quem deu a dica foi a doutora Márcia Nunes, e ela disse o seguinte, esse filme é estrelado pela Glória Pires, a atriz Glória Pires, e conta a história de uma médica, de uma psiquiatra. Eu acho que é Nilce. É isso. É o nome assim. Que é de um grande hospital no Rio de Janeiro, que hoje em dia já foi fechado, e era um manicômio, né? Era chamado de manicômio. Até porque a gente tá, né, dia 13 de maio é a luta antimanicomial, que é justamente de extinguir esses tratamentos de choque que tinha, esse tipo de tratamento onde as pessoas ficavam amarradas. Então, dia 13 de maio é a nossa luta nacional antimanicomial. Então, é um tema bem interessante que vai estar bem... não vamos esquecer de falar da caminhada. Isso, já tinha me cobrado, a Dilmar Viana me cobrou. Quando vai ser a caminhada, doutora Tainá? Domingo agora, na Praça da República, caminhada saúde mental materna importa. Sobre o Maio Furtacô, que a gente falou semana passada, ficou em aberto somente a data, então domingo, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da República, a gente vai estar lá fazendo a caminhada, vamos tirar dúvidas de quem quiser, e quem puder participar, vai ser um prazer encontrar vocês lá pessoalmente. Então prepare o tênis, passa a canela de velho no joelho, igual o nosso amigo Heleno Matos, que ele passa aquele gelzinho com cânfora, com aquele mentol, para acompanhar, para ter a sensação que ele está bem. Coloca o tênis e te prepara 8 horas da manhã no dia 15, domingo. Gente, eu quero dar uma dica cultural também. Além da caminhada, vai ter um circuito cultural na Presidente Vargas, assim como acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, aos domingos. Então, muita coisa acontecendo em Belém, muita coisa legal, tudo muita coisa bacana, tudo na Praça da República, 8 horas da manhã. Eu acho que eu vou lá, doutora. A gente se encontra lá. Muito obrigada por mais essa semana, essa participação, 11h31. Eu vou chamar o intervalo comercial e volto na sequência para a gente continuar o nosso bate-papo. Obrigada, gente, a todos que participaram. Saúde mental importa, é o quadro do Manhã News com a doutora Tainá.